Você virou o segurança pessoal do criminoso mais procurado do país. E nos próximos minutos, você vai descobrir por que 90% dos gajos que aceitam este trabalho não duram uma semana. A maioria das pessoas acha que ser segurança de peixe grande é sobre óculos escuros e fatos caros. Mentira! É sobre checar debaixo do carro todas as manhãs à espera de encontrar 1 quilo de C4. É sobre saber que, se as coisas derem errado, a sua função é ser o escudo humano de um tipo que não hesitaria em vender-te por um carregamento de carga roubada. Mas por que é que alguém aceitaria isto? Simples. O salário é de 50 mil euros por mês, em dinheiro vivo, sem rastro. O problema, tu nunca sabe se vais estar vivo para o gastar. Fica comigo, porque eu vou te mostrar exatamente como é a rotina no olho do furacão. O erro fatal que quase me custou a vida no terceiro dia e o segredo obscuro que eu descobri no cofre dele. Algo que transformou o meu chefe no alvo número 1 de pessoas que nem a polícia consegue tocar. O recrutamento não acontece no LinkedIn. Acontece em becos, academias de tiro clandestinas ou através de amigos que já não têm nada a perder. Eles não querem o teu currículo. Eles querem saber se tu hesitas quando alguém aponta um cano de ferro na tua direção. Eu era ex-militar. Honra, pátria e um saldo bancário negativo. Quando o olheiro me abordou, ele disse apenas uma frase: "Queres deixar de proteger fronteiras por migalhas e começar a proteger o poder por uma fortuna?" No meu primeiro dia na mansão, recebi 3 regras que são o código de sobrevivência de qualquer sombra. 1. Nunca olhes nos olhos dos visitantes. Se tu não te lembra da cara deles, eles não têm motivo para te apagar depois. 2. Nunca pergunte o que tem nas malas. A ignorância é a única coisa que te mantém vivo num tribunal ou num interrogatório de gangue. 3. Se o telefone vermelho tocar, nós temos exatamente 60 segundos para sumir do mapa. Não há tempo para malas, não há tempo para despedidas. Tu achas que está preparado para a adrenalina? Até o momento em que estás num comboio de 3 SUVs blindadas, vidros escuros, e percebe que uma moto está a segui-los a 10 quilômetros. Nesse segundo, o teu estômago vira pedra. Tu não sabes se é um estafeta atrasado ou um assassino com uma granada magnética pronta para ser colada na tua porta. Lembra-te da regra número 3, o telefone vermelho? Pois é, ele tocou na minha segunda semana. E o que eu vi naquele dia no aeroporto privado, bom, se eu contar agora, tu vais achar que é ficção. Mas guarda essa informação porque a traição que aconteceu ali foi o que deu início à minha descida ao inferno. Viver com um criminoso de alto nível é viver num bunker de luxo. As torneiras são de ouro, mas a água pode estar envenenada. A comida é testada por um sensor antes de chegar à mesa. A internet é via satélite, criptografada em 7 camadas. E o silêncio na casa é ensurdecedor. O maior erro dos novatos, achar que o perigo vem sempre de fora. O perigo real está lá dentro, jantando contigo. Traição é a única moeda de troca que realmente vale alguma coisa neste mundo. Eu vi seguranças que estavam na família há 10 anos desaparecerem da noite para o dia porque falaram demais. Sabe aquele ditado, quem muito sabe, pouco vive? Neste emprego, isso é uma lei da física. Eu aprendi a ler lábios através de binóculos. Aprendi a identificar o som de um gatilho de uma Glock a ser puxado a 20 metros. Aprendi a reconhecer o cheiro metálico de pólvora antes mesmo do fumo sair do cano. Mas aqui está a parte que ninguém te conta: o isolamento total. Tu não pode ter redes sociais. O teu telemóvel é um tijolo que só faz chamadas internas. Tu não pode ligar para tua mãe para dizer que está bem. Para o mundo exterior, tu morreste. Tu é um fantasma que carrega uma pistola. A tua única família agora é um fuzil de assalto e um homem que te vê como um objeto descartável. Eu quase morri no terceiro dia. Não foi um tiroteio, foi uma dúvida. Estávamos num restaurante fechado só para o patrão. Um empregado aproximou-se com uma botalha de vinho de 5 mil euros. Pela regra, eu devia ter revistado o gajo. Mas ele parecia tão normal, tão assustado. O patrão olhou para mim, eu acenei positivamente.
No segundo seguinte, o empregado não sacou de uma arma. Ele sacou de um fio de aço. Se eu não tivesse reagido por instinto puro, partindo o braço do gajo contra a mesa de mármore, o patrão teria sido degolado à minha frente. A lição ali foi clara. Se tu confias em alguém, tu morres. Se tu hesitas em ser brutal, tu morres. E o pior? O patrão não me agradeceu. Ele apenas limpou um respingo de vinho da manga e disse: "Se voltares a falhar na revista, eu próprio te dou um tiro." A minha curiosidade começou a ser o meu maior inimigo. O patrão tinha um cofre no escritório que nunca era aberto à frente de ninguém. Mas numa noite de tempestade, os sistemas de energia falharam por 5 segundos. O tempo suficiente para o trinco eletrônico dar um estalo. Eu estava de guarda à porta. Eu entrei. Eu esperava ver barras de ouro, escrituras, passaportes falsos. O que eu encontrei foi uma pasta com o logotipo da Inteligência Nacional. Lá dentro não havia crimes comuns, havia uma lista de juízes, ministros e chefes de polícia que recebiam mesadas para manter as rotas de tráfico abertas. Eu percebi que não estava protegendo um criminoso contra a lei, eu estava protegendo o sistema contra a verdade. E nesse momento, eu percebi que o meu salário de 50 mil não era para eu lutar, era para eu ficar calado. Se eles soubessem que eu vi aquela pasta, a minha esperança de vida cairia para 0 minutos. Eram 3 da manhã. A mansão estava envolta num nevoeiro espesso, até que o sensor de movimento do perímetro sul foi desativado, silenciosamente, sem alarmes. Eu não peguei no rádio para reportar. Se o sensor caiu sem o alarme disparar, significava que o nosso centro de comando já tinha sido eliminado ou comprado. Fui direto para o quarto principal. O patrão estava sentado na cama, vestido. Ele já sabia. Ele estava calmo. Calmo de uma forma que me deu mais medo que o ataque em si. Ele entregou-me uma maleta de metal reforçado e disse: "Se eu não sair desta, isto agora é teu. É o teu seguro de vida e a tua sentença de morte. Se abrires isto antes de cruzar a fronteira, eu juro que te caço até no inferno." O que é que você faria? Honraria o homem que te trata como lixo, mas paga as tuas contas? Ou pegaria na maleta e correria para salvar a tua pele? O problema é que lá fora não eram gangues rivais. Havia 12 homens da elite da unidade de intervenção a subir o morro em silêncio total. Visão noturna, supressores, treino militar, e o meu instinto dizia-me: eles não estavam lá para prender o patrão. Eles estavam lá para queimar tudo, para não deixar testemunhas, para não deixar a pasta do cofre aparecer. Nós usamos o túnel de serviço. O cheiro de mofo, ratos e água parada era o cheiro da nossa liberdade. Tiros começaram a ecoar por cima de nós, o som da mansão sendo reduzida a escombros. No meio do túnel, o patrão tropeçou. Ele estava ferido. Uma bala tinha atravessado a perna dele. Ele olhou para mim e, pela primeira vez em meses, eu vi humanidade. Eu vi medo. Não medo de morrer. Medo de que o conteúdo daquela maleta fosse revelado ao mundo errado. Foi ali que eu cometi o erro final. Enquanto ele tentava estancar o sangue, eu não aguentei. Eu olhei para dentro da maleta. Dentro daquela maleta não havia dinheiro, não havia diamantes de sangue. Havia um disco rígido e uma série de fotografias originais. Fotos que mostravam o patrão a apertar a mão de pessoas que eu via todos os dias no telejornal falando sobre combater o crime. O meu patrão não era o líder, ele era o testa de ferro, o gajo que fazia o trabalho sujo para que os gajos de colarinho branco pudessem dormir tranquilos. Agora, eu não era mais apenas um segurança, eu era o arquivo vivo, o único homem no mundo que sabia onde os corpos estavam enterrados, literalmente. Se você está vendo este vídeo, é porque eu consegui chegar a um lugar que eles ainda não mapearam, por enquanto. Ser segurança de um criminoso não é sobre proteção de bens, é sobre ser a última testemunha de um teatro de horrores, onde todos os atores são vilões. O patrão, ele não sobreviveu ao túnel. Ele ficou para trás para garantir que eu tivesse 10 segundos de vantagem enquanto ele descarregava o último pente de munição contra as sombras que nos perseguiam.
Mas a maleta ainda está aqui comigo. E em cada sombra que eu vejo na rua, em cada carro que desacelera perto de mim, eu sinto o peso esmagador daqueles $50.000. Valeu a pena o dinheiro? Olha para as minhas mãos tremerem enquanto seguro esta câmera e diz-me tu mesmo. O dia em que eu decidi abrir o arquivo e descobrir quem realmente manda no país. Clique agora, antes que este vídeo seja removido.